Fala galera, estou de volta pra gente continuar agora e vamos fazer um exemplozinho aplicando aquilo que a gente aprendeu lá no vídeo anterior, beleza? Quando eu montei pra vocês a pilha de Daniel. Então nesse aqui a gente vai montar uma pilha com dois metais diferentes, nesse caso com níquel e com ouro. Então gente, depois que você viu o vídeo anterior, se você é meu aluno presencial, você está com o PDF da aula. Então faz o seguinte, dá uma paradinha no vídeo, pausa o vídeo, tenta resolver o exemplo aí sozinho, que esse exemplo é mais aquele exemplo para confirmar a base, e depois a gente resolve junto, depois você confere a minha resolução para ver se tá tudo certinho, beleza? Agora olha aí em cima a resolução. Gente, diz assim: utilizando os dados da tabela de potenciais padrão de redução sobre a pilha níquel e ouro, responda. Aí tem aí uma série de perguntas, né? Primeira coisa, vamos fazer o seguinte, vamos montar o esquema da pilha, que a partir do esquema a gente consegue responder qualquer coisa, tá certo? Gente, eu disse aí no enunciado para a gente usar os dados, né, da tabela de potencial. O que é que acontece? Eu já peguei as duas reações lá naquela tabelinha que a gente já tinha visto, né, que tem na primeira página do seu material. Eu peguei a reação do níquel e do ouro. Lembrando que quando eu olho aqui, ó, essa reação da esquerda para a direita, ó, tu tem níquel mais 2 elétrons formando níquel 0. Então, quando tu olha no sentido da esquerda para a direita, a gente tá tendo uma reação de redução. Então, esse aqui do lado de cá é o potencial padrão de redução. Quer dizer, o níquel mais 2, quando ele recebe 2 elétrons, se transforma em níquel 0 e o potencial padrão dessa redução é de menos 0,25 volts, beleza? Se eu quisesse olhar de oxidação, era só olhar ao contrário. Aí eu olharia da direita para a esquerda, tá? O níquel 0 se transforma em níquel mais 2 e dá 2 elétrons. Nesse caso, o potencial é de mais 0,25 volts. E aí, isso aqui seria o potencial padrão de oxidação, beleza? Bom, gente, a mesma coisa vale para o ouro aí embaixo, tá? O que acontece? Se eu escrevesse aqui, vamos fazer o seguinte, vamos escrever as duas reações no sentido de redução, que é como a gente fez o exemplo anterior, porque aí a gente já dá uma recapitulada geral em tudo, tá? Então, saca. Se a gente tivesse assim, níquel mais 2 elétrons, se transformando em níquel 0, beleza? Qual é o potencial dessa reação? Como é o de redução, menos 0,25 volts. Eu tô olhando nesse sentido, da esquerda para a direita, aí eu pego o potencial lá no finalzinho, tá? E a do ouro? AU mais 3 elétrons se transformando em AU 0. Qual é o potencial dessa reação? Mais 1,50 volts. Gente, do jeito que eu acabei de escrever aí, eu tenho duas reações de redução. Pode isso, Arnaldo? Podemos ter duas reações de redução? Como é que tem duas espécies reduzindo se não tem ninguém oxidando? Pô, para alguém reduzir, a gente já aprendeu que tem que ter alguém oxidando, tem que alguém dar elétron oxidar para o outro reduzir. Então, o que a gente faz quando tem duas equações reduzindo? A gente já aprendeu, ó, deixa maior e inverte o menor. Então, olha aí para as nossas reações. Quem é que tem o maior potencial de redução? O ouro, né? Claramente o ouro tem um potencial de redução bem maior, é mais 1,5 volts. Se ele tem um potencial de redução maior, ele tem uma vontade maior de reduzir. Então quer dizer que o AU mais 3, ele quer muito mais reduzir do que o níquel mais 2. Ou seja, se o AU mais 3 quer reduzir, a gente deixa o danado reduzir. E aí o que é que vai acontecer? O níquel vai ser obrigado a oxidar. Então, resumindo, a gente vai fazer o que já tinha aprendido antes. A gente vai repetir a equação com maior potencial e vai inverter a que tem um menor potencial. Então, a regrinha de sempre, deixa maior, inverte menor, beleza? Agora, lembra, gente, você só faz isso se tiverem as duas oxidando ou as duas reduzindo. Se a questão já tivesse te dado uma equação oxidando e a outra equação reduzindo, beleza, você já tem ali as semi-reações prontinhas, não precisa mexer em nada, mas nesse caso não dá, né? Tem duas reduzindo, precisa ter alguém oxidando e alguém reduzindo. Então, a gente vai deixar o maior, que é o ouro, e vai inverter o menor. No caso, a gente vai inverter o níquel. Invertendo a equação do níquel, ficaria assim. Níquel 0, beleza? Que se transforma em níquel mais 2 e dá 2 elétrons.
Só que aí a gente para olhar uma coisa. Vê, essa tá um pouquinho diferente da outra que eu fiz. O níquel 0, se transformando em níquel mais 2, ele tá dando quantos elétrons? Ele tá dando 2 elétrons. Agora, olha a reação do ouro. O ouro mais 3, para reduzir, ele precisa receber 3 elétrons. Então, o que é que tá acontecendo? Pô, tem um dando 2 e o outro querendo receber 3. A gente precisa ajustar isso daí, galera. Como é que a gente ajusta? A gente faz um balanceamento. Esse balanceamento, no caso, como é 2 e 3, a melhor maneira é a gente, o MMC, né? Tirar o MMC de 2 e 3, que é 6. E aí, nesse caso, a gente vai querer que o níquel dê 6 elétrons para o ouro receber os 6 elétrons. Nesse caso, a melhor maneira da gente fazer é multiplicar a equação do níquel por 3 e a do ouro por 2. Porque quando a gente multiplicar do níquel por 3, a gente vai acabar ficando com 6 elétrons. Então, aqui vai ficar assim, ó. 3 níquel 0, formando 3 níquel mais 2. E aqui, em vez de 2 elétrons, eu vou apagar já, tá certo? Em vez de 2, a gente vai ficar com 6 elétrons. Tranquilo? Agora, cuidado com uma coisa. Na hora que você multiplicar uma equação, você não multiplica o potencial. Pelo amor de Deus, galera, toma cuidado isso, beleza? Com isso. O potencial, ele não é multiplicado. Você pode multiplicar a equação por 1.000.000. O potencial vai continuar lá do mesmo jeito, beleza? Pensa assim no potencial como uma grandeza qualitativa, ou seja, que não depende da quantidade, ele só vai depender de quem é que tá ali. Então, é o potencial do níquel, não importa se tem 1 mol de níquel, 2 mols, 3 mols, o potencial do níquel é aquele ali, de boa? Então, guarda isso na cabeça. A gente multiplicou a equação por 3, então ficou 3Ni mais 2, 6 elétrons, né? Porque ficam 3 vezes 2, 6 elétrons, e 3Ni 0. Mas o potencial continua a mesma coisa. O potencial vai continuar, como a gente inverteu a equação, né? Vai ficar com mais 0,25 volts. Tranquilo? Agora vamos para a reação do ouro. A equação do ouro, a gente vai multiplicar por 2. Então, quando eu multiplicar por 2, deixa eu escrever primeiro normal aqui. E depois eu multiplico para ficar com um verdinho igualzinho. Ó, multiplicando por 2 vai ficar 2A1 mais 3. 2 vezes 3 vai ficar 6 elétrons e 2A0 0. De boa? Agora, o potencial, eu vou multiplicar por 2? Responde aí, responde comigo. Não, a gente não vai multiplicar. Então, o potencial continua a mesma coisa. No caso, mais 1,50 volts. Gente, agora repara que tá certinho. Repara que a primeira equação, que é a do níquel, ele tá dando 6 elétrons. E o ouro, ele recebe 6 elétrons. Então, fechou. Agora, a gente vai fazer o quê? Agora, a gente vai juntar as nossas equações. Juntando as equações, a gente vai cortar os elétrons que o níquel deu e o ouro recebeu. E a nossa equação global vai ficar 3Ni0 mais 2A1 mais 3, beleza? Reagente, que se transformaram em quem? Bom, o Ni0 se transformou em Ni mais 2. E o A1 mais 3 se transformou, 3Ni mais 2, né? E os 2A1 mais 3 se transformaram em 2A0. Beleza? Potencial, Quinha. Pô, potencial, a gente vai somar os potenciais respeitando o sinal aí. Tem mais 0,25 com mais 1,5, no caso vai dar mais 1,75 volts. É o potencial da nossa pilha. Tá aí, fechou bonitinho a nossa pilha, tá certo? A gente tem a equação completinha aí. Gente, só escrevendo aqui para vocês, já ajustada, essa semi-reação, deixa de laranja mesmo, essa semi-reação aqui de cima, vou botar assim, SR é a semi-reação, tá? Essa é a semi-reação de oxidação. E essa daqui de baixo é a nossa semi-reação de redução. De boa? E a última mesmo, aqui embaixo, é a nossa reação global, ou equação global. Bom, bebês, vamos fazer o seguinte agora. Antes de a gente olhar as perguntas que eu coloquei, vamos montar aquele esqueminha para ficar bem mais fácil, né? De representar tudo, de responder tudinho. Bom,
vou passar vergonha aqui e deixa eu tentar desenhar o esqueminha para vocês, tá? Seria algo mais ou menos assim. Ah, até que não tá muito feio, não. Bom, tenho aqui as minhas duas células, né? Ou células ou cubas. E aí, o que é que a gente vai ter nessa célula? Na célula galvânica, né? Galera, é o seguinte, no primeiro, a gente tem aqui uma solução de níquel mais 2. E mergulhado aqui, nós temos uma plaquinha de níquel metálico, beleza? Deixa eu botar aí fora, não. Deixa eu botar aqui níquel metálico dentro, para ficar melhor. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Ni0, que é o níquel metálico. Do outro lado a gente tem uma solução de AU mais 3 e tem uma barrinha de AU0, beleza? O fio que conecta os dois. E aqui eu vou colocar a lâmpadazinha pra gente ver quando der a luz. Vou botar ainda amarelinho pra ficar mais bonitinho. Ela vai brilhar porque vão passar os elétrons, tá certo? E por último, o que a gente precisa é da ponte salina. Deixa eu desenhar aqui de azulzinho. Essa seria a nossa ponte salina. De boa? Ah, gente, até que não ficou muito feio não, meu desenho. Bom, vamos lá agora colocar tudo que a gente precisa saber, né, daquela pilha. Gente, recomendação, né, de representação da IUPAC. A gente vai colocar primeiro a oxidação / redução. Quem foi que oxidou? Quem sofreu a oxidação foi o níquel 0. Níquel 0, que é o níquel sólido, é o eletrodo de zinco, ou de níquel, desculpa. Quando ele se oxida, ele se transforma em quem? Níquel 0 se transformou em níquel mais 2. Oxidação / redução, beleza? Quem foi que sofreu a redução? Quem sofreu a redução? AU mais 3. E quando AU mais 3 reduziu, ele se transformou em quem? Ouro metálico, ouro sólido. Tá de boa até agora? Vamos continuar. Continuando aí, o que é que a gente vê? Bom, vamos escrever tudo que a gente precisa saber. Níquel 0 se transformou em níquel mais 2, galera. Isso aqui é uma reação de oxidação. O NOx aumentou, quando o NOx aumenta é a oxidação. AU mais 3 se transformou em AU0, então isso foi uma reação de redução. O NOx diminuiu. Então, NOx aumentou a oxidação, NOx diminuiu, redução. Bora falar logo do sentido do fluxo de elétrons, que eu já boto lá no meu desenho. Gente, sentido do fluxo de elétrons. Os elétrons sempre vão de quem dá para quem recebe. Ou seja, de quem oxida para quem reduz. Nesse caso, do níquel para o ouro. Portanto, o nosso fluxo de elétrons está seguindo assim. Resumindo, o níquel está do lado de cá, né? Do lado esquerdo da célula. Aqui, ó, tá o níquel, beleza? E aqui tá o ouro. Então, o que é que vai acontecer? Os elétrons vão estar circulando no fio nesse sentidozinho aqui. Suave? Bom, agora a gente vai falar dos locais da pilha, né? Onde acontecem a oxidação e a redução. Gente, a oxidação a gente aprendeu que ocorre no local da pilha que a gente chama de ânodo. É só lembrar, vogal com vogal. A oxidação ocorre no ânodo. Então, oxidação, deixa eu botar de laranjinha de novo, ocorre no ânodo da pilha, vogal com vogal. E a redução? Redução ocorre no cátodo, consoante com consoante. Então, aqui, cátodo. Em relação ao polo, ânodo, a gente viu, ó, lembra desse N aqui, é o nosso polo negativo. E cátodo é o nosso polo positivo. Suave, meu povo, até agora? Bom, e pra gente finalizar, vamos falar da barrinha do eletrodo, se tá diminuindo ou tá aumentando e o que é que acontece com a solução. Galerinha, níquel 0 está se transformando em níquel mais 2. Quem é o níquel 0? Níquel 0 é essa barrinha aqui, ó, de níquel metálico. Deixa eu botar de pretinho.
Essa barrinha aqui é a barrinha do níquel metálico. Tudo isso aqui é o níquel metálico, beleza? O que é que vai acontecer com esse níquel metálico? O níquel metálico, ele tá se transformando em níquel mais 2, então ele vai caindo aqui na solução, vai desgastando essa barrinha. Sabe o que é que vai acontecer com o tempo com essa barrinha? Depois de um tempo, deixa eu tentar desenhar aqui, ver se eu consigo. Depois de um tempo, essa barrinha, ela vai ficar toda desgastadinha. Ela vai ficar assim. Ela vai diminuindo, galera. Ficou feio, né? Mas é tipo assim, antes ela tava assim, depois ela fica tipo isso. Ela vai sendo corroída, ela vai sendo desgastada. Então, aqui a gente pode dizer que tá havendo uma oxidação ou corrosão, ou ainda desgaste, como as questões vão chamar. Ou ainda desgaste do eletrodo de zinco. De zinco não, porque eu tô falando de zinco. De níquel. É o costume da pilha de Daniel. Níquel, beleza? O eletrodo de níquel, ele vai ser desgastado, tá? O níquel metálico, que é esse aqui, a barrinha, né, do níquel sólido, vai se desgastando e vai virando níquel mais 2. E o níquel mais 2 é o que tá caindo aqui na solução com o tempo, beleza? Do lado de lá, a gente tem o quê? A gente tem ouro mais 3 que tá se transformando em ouro 0. O que é que tá acontecendo aí? Gente, o ouro mais 3, ele vai vir aqui e vai, ó, pá, pá, começa a se depositar. Resultado, essa barrinha aqui começa a ficar mais cheinha, mais recheada. Então, com o tempo, vai tendo um aumento da massa do eletrodo de ouro. De boaça, tá dando pra entender tudo até agora? Gente, e só pra finalizar, vamos falar da solução. O que é que danado tá rolando aí na solução? Pô, níquel 0, aquela barrinha que tava inteirinha ali, ela tá começando a se desgastar, ou seja, tá caindo na solução e, consequentemente, vai aumentar a concentração da solução. Ficou apertado aqui, mas eu vou botar aqui, tá certo? Aumenta a concentração de níquel mais 2 na solução. Por quê? Porque o níquel 0 tá virando níquel mais 2. E do outro lado, o que é que tá acontecendo do outro lado? O ouro mais 3 que tava lá na solução, tava tomando banho na solução, ele vai cair, se depositar na forma sólida na barrinha de ouro, vai se transformar em ouro metálico, beleza? Ou seja, a concentração de AU mais 3 vai diminuir. Vou botar aqui do lado, a concentração de AU mais 3 diminui. Ficou apertadinho, mas acho que dá pra entender. Beleza? Então tá aí, gente. Vocês vão ver que com esse esqueminha aí a gente vai responder todinhas as perguntas que eu fiz aí, tá? Então quem tá com o material vai acompanhando aí as perguntas, tá? Eu vou só mostrar onde é que tá a resposta de cada uma das perguntas. Deixa eu destacar aqui, deixar aqui com coisinha verde não, amarelinho. E aí a primeira pergunta foi, quais são as semi-reações? Gente, as semi-reações são essa daqui, ó, eu já tinha separado até. A semi-reação de oxidação e a semi-reação de redução. Fechado? Segunda pergunta, qual é a reação global? Também já separei para vocês. A reação global é essa daqui. Tranquilo? Letra C, quem sofre oxidação? Cuidado com as pegadinhas, tá? Quem sofre oxidação é o níquel, mas é o níquel metálico, é aquele que vai sofrer oxidação. É o níquel 0 que se transforma no níquel mais 2. Então, é o reagente que sofre, é o níquel 0 que sofre oxidação. Cuidado, porque se uma questão disser que é o níquel mais 2, né, nesse caso aí, se dissesse que era o níquel mais 2 que estava sofrendo oxidação, estava errado. O níquel mais 2 não, ele é o produto, ele está sendo formado. É o níquel metálico, o níquel 0, que sofre a oxidação e que vira níquel mais 2, fechado? Então, resposta da letra C, quem sofre a oxidação? Níquel 0, níquel metálico, é ele quem sofre a oxidação. Quem sofre redução? Quem foi que sofreu a redução? Olha aqui comigo na reação, na semi-reação de redução. Ó. Quem é o reagente da semi-reação de redução? É o ouro, ó, o mais 3. Então, é o mais 3 quem sofre a redução. Se disser que é o ouro metálico que sofre a redução, tá errado, tá? É o AU mais 3 quem se reduz para formar AU0, ouro metálico. Suave? Letra E agora, né? Letra E.
qual é o eletrodo positivo ou cátodo? A gente já montou isso, ó. O eletrodo positivo ou cátodo é o eletrodo de ouro da gente, beleza? Então, o eletrodo de ouro é o nosso cátodo aí, ouro metálico, tá? Letra F, qual o eletrodo negativo ou ânodo? O eletrodo negativo é onde vai ocorrer a oxidação. No caso, a gente já viu que é o eletrodo de níquel, tá certo? Então, é o eletrodo de níquel que é o ânodo. Letra G, qual o sentido do fluxo de elétrons pelo fio? Opa, a gente já colocou até no desenho. O sentido do fluxo de elétrons está indo do níquel para o ouro. Relembrando, gente, o passo a passo de como acontece aqui. Deixa eu botar uma canetinha que eu não usei, a vermelha. Como é que acontece aqui? Vê, o níquel zero, que é o que está aqui na barrinha metálica, ele se transforma em níquel mais 2. Quando ele se transforma em níquel mais 2, ele dá elétrons. Esses elétrons, eles vão circular pelo circuito, né? Tá aqui, ó, vão pelo fio e vão cair do outro lado. Esse ouro metálico aqui, ele vai conduzir ainda os elétrons e quem vai receber os elétrons é o AU mais 3. Os elétrons vão estar lá na plaquinha do ouro, os AU mais 3 vão lá buscar os elétrons. Então, o elétron vai caindo, AU mais 3 ele recebe esses elétrons e reduz. Quando ele reduz, ele forma o AU zero que fica depositado lá na plaquinha de ouro, beleza? Então, o sentido do fluxo de elétrons do níquel para o ouro, beleza? Letra H, qual é o eletrodo que será gasto? O eletrodo que é gasto é o eletrodo que sofre a oxidação, o desgaste ou a corrosão. No nosso caso, foi o eletrodo de níquel, é o níquel metálico que está sofrendo desgaste, beleza? Letra I, qual dos eletrodos terá sua massa aumentada? O eletrodo que vai ter a massa aumentada é aquele eletrodo onde está ocorrendo a redução. No caso, é o do AU mais 3, que está se transformando em AU zero. Então, o eletrodo que vai ter sua massa aumentada é o eletrodo de ouro, ouro metálico, que vai ter esse aumento da massa, beleza? Letra J, qual é a solução que concentra? Galera, o níquel zero tá virando níquel mais 2 e tá caindo lá na solução. Cada vez mais tu vai ter níquel mais 2 na solução. Quanto mais níquel mais 2, maior a concentração daquela solução. Então, a solução que tá ficando concentrada é a solução de Ni mais 2, beleza? Qual é a solução que dilui? A solução que dilui é aquela que está perdendo alguma coisa. No caso, a solução do ouro. Porque a gente colocou aqui, ó, que a concentração do AU mais 3 vai diminuir porque a AU mais 3 está virando AU zero. Então, a solução que dilui é a do AU mais 3. E minha última pergunta, qual foi a força eletromotriz, ou a DDP, ou a voltagem dessa pilha? A gente calculou aqui, foi 1,75 volts. De boa, meu povo, espero que vocês tenham entendido tudo, que agora a gente vai partir para as questões vestibulares e eu quero ver todo mundo arrasando. Um beijo, tchau, tchau. Metam bronca, tentem fazer primeiras questões sozinhos, exemplos sozinhos e corrijam junto comigo o primeiro bloco de exemplos, tá bom? Beijo, tchau.